E aí galera, beleza? Vou gravar mais um vídeo e dessa vez atendendo ao pedido de uma inscrita no caso, tá certo? Me pediu para falar. Deixa eu ler a pergunta, né? Acho que fica melhor. Célia Cristina Kamozek, acho que é isso. Ela perguntou o seguinte, e eu tô respondendo porque eu acho que é um assunto pertinente para o canal, é interessante. E pode ser a preparação para alguns outros conteúdos que eu quero trazer. Então, quero deixar logo a minha posição sobre esse tema esclarecida para todo mundo, tá? Que ainda é motivo de algumas controvérsias, que é o caso, né, dos livros apócrifos. E aí, a gente lê ou não? Presta ou não? Quais lê, né? E por aí vai. Então, a pessoa me fez a seguinte pergunta: Gideão, gostaria que você comentasse sobre o que você pensa dos livros apócrifos estarem sendo tão mencionados nos grupos de terra plana. Na minha opinião, a Bíblia está completa sem esses livros que têm gerado muitas dúvidas nas pessoas. Então você vê que estão usando os apócrifos, né, como no mesmo grau de autoridade da Bíblia, já a Bíblia compilada no caso, certo? E isso tem gerado confusão. Vamos lá. Respondendo, iniciando a responder ou comentar aqui o comentário que ela fez, é o seguinte, né? Na opinião dela, ela diz que a Bíblia está completa sem esses livros, e eu concordo com essa opinião, tá, Célia? Também acredito dessa forma. A gente precisa dos apócrifos? Não, necessariamente não, porque o principal e mais importante está ali inserido na Bíblia, que é a mensagem de salvação. Isso não tem como ser distorcido, tá certo? E aí ela fala que esses livros têm gerado muitas dúvidas e confusão nas pessoas. Sim, por quê? As pessoas, elas tendem, tá? Como eu venho falando nos vídeos passados, a não crer de forma simples nas coisas, então elas costumam sempre, né, estar sempre querendo uma dose a mais, certo? É igual o usuário de droga, que ele usa a droga, então ele sempre está procurando a primeira vibe, ele sempre está procurando aquela primeira sensação, né, de descoberta, de euforia, né, aquela sensação psicodélica. E a pessoa não consegue, então ela vai se afundando, experimentando mais e mais drogas. Isso é exatamente o mesmo efeito, tá? Isso é até explicado cientificamente, que as pessoas têm a descobrir algo novo. Elas se sentem eufóricas, maravilhadas e sempre querem mais. Elas não conseguem parar ali, certo? E essa é a armadilha de alguns assuntos. Então, assim, as pessoas têm usado de forma irresponsável essa questão dos apócrifos. E aí você diz, Gida, mas você disse que concorda com alguns apócrifos e vai trazer temas relacionados a isso. Sim, porém, eu tenho um critério sobre os apócrifos e eu tenho algumas regrinhas pré-estabelecidas para me ler um apócrifo. Eu já li bastante, li a maioria. Eu posso dizer os que eu não concordo, mas eu ia gastar muito tempo dizendo, ó, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não. Eu vou dizer aqueles que eu concordo com a leitura, tá? Não estou dizendo que você precise ler, que você, para entender a Bíblia mais, precisa dos apócrifos. Eu estou dizendo que se eles estivessem no cânon, não seria um problema. Até porque eles são citados no cânon. E esse é o ponto. Então, esses apócrifos são citados no cânon sagrado, tá certo? Eu acho que sim, que dá para você ler e você não vai ter nenhuma ideia absurda do que já está revelado na Bíblia, tá? Então, basicamente, quais seriam esses apócrifos? Vamos lá? Livro dos Convênios, simplesmente você só vai encontrar esse livro aí na cultura judaica, tá certo? Que são, na realidade, são os preceitos da lei, tá? São algumas regras ali que tem. Então, tipo, não é um livro que vai acrescentar no conhecimento bíblico, e sim da cultura hebraica da época, tá? As leis mosaicas e por aí vai. Pode sim levar a nos entender mais um pouco os preceitos da lei, né? Para entender as sombras. Pode, mas não é um livro que vai fazer diferença muito na leitura, né? E a referência a esse livro está em Êxodo, capítulo 24, versículo 4 a 7, tá? Vocês vai anotando, vocês leem lá, tá? Capítulo Êxodo capítulo 24, versículo 4 a 7, livro do convênio. Vai ter outro nome lá, dependendo da tradução da Bíblia, tá? Livro das Guerras, Números 21, versículo 14, certo? Isso aí é crônicas, Israel vai contra as guerras que Israel já teve. É interessante, mas não traz a revelação das escrituras. É um livro histórico, tá?
Livro de Jazé, né? Josué 10:3 e 2 Samuel, capítulo 1, versículo 18. São aonde você vai ver a citação desse livro de Jazá. Já esse livro eu acho interessante a leitura, tá? Vai elucidar muitas coisas, porque ele vai pegar basicamente de Caim, de Adão e Eva até Reis, praticamente, por aí, tá? Josué, ali depois, chegando a Josué, você vai ter ainda vai ter citação desse livro. Vai falar dos juízes, muita coisa interessante. Então, esse livro pode fazer a leitura, não vai corromper seu entendimento nem nada. É um livro tranquilo. Outro livro, Livro dos Estatutos, 1 Samuel 10:25. Capítulo 10, versículo 25. Também são livros semelhantes ao livro das guerras, livros dos convênios. São aqueles livros que Moisés escrevia. Livros dos Atos de Salomão, tá? Poesia, não tem uma importância espiritual muito grande. Está em 1 Reis, capítulo 11, versículo 41. Livro de Natã, profeta. Natã é um profeta citado na Bíblia, é o profeta que foi entregar uma mensagem a Davi em forma de parábola, né, sobre a ovelha que foi arrebatada, que foi morta. Quando Davi matou Urias, né, basicamente mandou Urias para a morte para ficar com sua mulher Batseba, tá certo? Então, Natã é um profeta bem interessante. As referências a esse livro de Natã está em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29. 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 29. Certo? Livro de Gade, certo? Mesmo. Também você vai ter a mesma referência em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29. 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 29. Tá? Livro de Gade. Gade é um dos filhos de Jacó, tá? Necessariamente não foi Gade que escreveu, mas alguém da tribo dele, tá certo? É uma tribo praticamente reclusa. Também não tem importância espiritual, é mais histórica mesmo. Profecias de Aias é um dos salmistas, tá? E tem muita coisa importante dele nos Salmos, e é um livro interessante, tá certo? Essas profecias são mais cumprimentos para a nação de Israel, tá certo? Cativeiro e por aí vai. Então, 2 Crônicas, capítulo 9, 29, 2 Crônicas, capítulo 2, 15, 2 Crônicas, capítulo 13, 22, tá? Vai dar referência a esse livro. Visões de Ido, também as mesmas referências que eu dei para as profecias de Aias, tá? Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 9, 29, versículo 29, 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 15, 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 22. Livro de Semaías, 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 15, tá? Lembrando, esses livros, eles têm algumas profecias, mas eles têm muito mais fatores históricos ali do tempo dos hebreus ali, certo? Livros de Jeú, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 34, certo? Agora vamos continuando. Outras citações. Atos de Uzias, escrito por Isaías, 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 22. Livros dos Videntes, 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 19. Profecias de Enoque, que é escrito por o livro de Jude, no capítulo 14 desse livro é citado, tá? Só que esse livro também não é citado em outros, então paciência, eu vou chegar em Enoque daqui a pouco, certo? Relaxa que eu cheguei em Enoque daqui a pouco. Comentários de Mateus de Nazaré. Mateus capítulo 2, versículo 23, tá certo? Então, agora vamos os citados no Novo Testamento, tá? Que seria Epístola Perdida de Paulo, primeira Epístola de Paulo, 1 Coríntios, porque não foi achado, ela está lá citado que foi enviado, mas não foi achada essa epístola, mas vai citar a primeira epístola que eu enviei e tal, aquela coisa. 1 Coríntios, quando eu vos falava na primeira epístola, é isso que Paulo fala. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, segunda epístola perdida de Paulo, Efésios, capítulo 3, versículo de 3 a 4, e a terceira epístola perdida de Paulo, que está em Colossenses, capítulo 4, versículo 3. Cartas que foram desviadas desses locais, tá? E a epístola perdida de Judas, certo? Porém, não está mais perdido porque está lá. Então, assim, desconsidera essa informação, tá? Agora vamos lá. Então, e o livro de Enoque? Certo?
Teve até um cara que teceu uma crítica aí ao livro de Enoque, era até bom ter pegado o comentário dele, só que agora não tem como eu achar assim um comentário, e ele comentou um monte de coisa, eu poderia aproveitar para ler e refutar os pontos que ele falou, que chega a ser ridículo, né? Ele não leu o livro de Enoque, com certeza não leu, ele tá pegando coisa já pronta, como a maioria do pessoal das denominações fazem, entendeu? Mas não leu o livro de Enoque. Ó, eu garanto uma coisa para vocês no livro de Enoque, muito do que Jesus falou de parábolas, não todas, mas algumas coisas que ele falou já estavam no livro de Enoque, certo? Os apóstolos vão citar o livro de Enoque como é que eles tinham conhecimento dos anjos que deixaram seus principados, deixaram sua habitação e pecaram. O livro de Enoque, Pedro vai citar isso, tá? Judas vai citar isso, e mais adiante ele também vai citar um dos primeiros versículos, o capítulo 7, se eu não me engano, de Enoque, ou o primeiro capítulo de Enoque, ele vai citar, certo? Sobre isso, o juízo de Deus. Então vamos lá, eu vou ler para vocês aqui em Judas, só para vocês verem a mesma citação no livro de Enoque. Judas, a epístola de Judas. Não tem capítulo, a epístola, é um único texto. No versículo 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Certo? Então tá aqui a citação em Enoque. Vamos ver a citação e ainda Enoque fala, como disse, ou Judas fala, como disse Enoque, o sétimo depois de Adão, certo? Aí Pedro vai falar sobre os deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho na pesquisa do aplicativo. Habitação, saiu habilitação. Habitação, vamos lá. Eu gosto de ler, vocês perceberam que eu gosto de ler justamente porque não fica ali as minhas palavras, né? Muitas palavras habitação. Deixa eu passar aqui no aplicativo. Tiago também, né? Tiago também vai dar essa aí, ó. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, e apregou ele da justiça a trazer o dilúvio. Calma aí. Porque Deus também. Aqui. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, tá? Mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. Ó, você vê, Pedro fala o quê? Eles foram reservados para o juízo. De onde ele tirou essa informação tão precisa que eles foram presos e reservados para o juízo? De Enoque. Enoque fala da sentença dos anjos e por aí vai. O cara usa um argumento lá que, tipo, os anjos intercederam a Enoque e tal, sabe? Fica usando textos isolados, mas não entende toda a profundidade, entendeu? Enoque é um tipo de Cristo. Certo? E você tem isso aqui em 2 Pedro. Em Tiago também, você vai falar, a epístola de Tiago, vai falar das estrelas errantes reservadas para o dia do juízo, que é essa mesma referência que Pedro cita, tá certo? Cadê o livro de Tiago? Tiago, acho que é capítulo 1, deixa eu ver. Não é Tiago não, tá? Deixa eu ver aqui, Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 5, desculpa, gente. Eu sei os textos, mas eu não gravo capítulo e versículo.
Ah, não, calma aí. Eu vacilei nessa referência aqui. Deixa eu botar a palavra-chave. Estrelas. Estrelas errantes. Pronto, aqui eu vou achar. Isso. É em Judas também, em Judas, tá falando desse é em Judas que fala os mesmos textos. Então aqui, você tem essa citação. Depois eu vou fazer tração paralela entre o livro, não prometo, mas vou trazer, de certa forma, um paralelo entre o livro de Enoque e as escrituras, o Novo Testamento. Então assim, não tem como descartar o livro de Enoque, tá? É importante? É obrigatório você ler como cristão? Não. Eu não acredito. Mas assim, cara, é um livro interessante. Me ligaram aqui, gente. Eu vou ter que botar sempre aí o vídeo interrompeu. Vou ter que fazer uma montagem para colar o vídeo agora. Mas é interessante a leitura do livro de Enoque, porque você vai ter muitas profecias, Enoque já vai ter a visão de Cristo glorificado, vai falar do milênio, do ancião de dias, tem algumas parábolas que Jesus cita, algumas palavras que Jesus fala, que está no livro de Enoque, tá? Aí as pessoas falam, mas o livro de Enoque foi achado no 4º século antes de Cristo. Tu quer mais validação do que isso? As pessoas acreditam em livros que foram achados no século 14 depois de Cristo. Século 14. Olha o tempo. E é uma manipulação absurda. Então, 4 séculos antes é porque ele foi escrito. Aí é onde as coisas começaram a ser escrito. Tu acha que, um exemplo, o Gênesis foi escrito quando? Mais de 1000 anos, muitos séculos. Muitos, o quê? 10 ou 12 séculos depois de ter acontecido. Foi escrito por Moisés. Compreende? Então, tipo, esse argumento não é muito válido, tá? Não é muito válido. E se o livro foi escrito 4 séculos antes, e mesmo assim você tem muita citação e referência dele no Novo Testamento pelos próprios apóstolos, cara, quem é você exatamente para negar a validade desse livro? Agora aqui, vamos lá, resumindo. Eu acho que é obrigatório as pessoas terem que ler. Aqui, os livros que eu digo que vocês peguem, de todos esses que eu citei, são válidos, mas o que eu recomendo que, se eu fosse recomendar, tá? Que vocês pegassem para ler Jazar, tá? Enoque, certo? E Jubileus, tá? São livros interessantes. Jubileus não é porque tem... Jubileus é para você entender as festas, tá? As festas hebraicas. Até eu fico me perdendo nesse hebraico, judaico. As festas hebraicas é interessante, porque aí você vai entender as festas, a ordem delas, e vai entender até a obra expiatória de Cristo, que as obras do Antigo Testamento são as sombras do Novo. Então é interessante. O Jubileus, eu não citei aqui, mas é um livro interessante, tá? Eu recomendaria a leitura desses, tá? E você traçar um paralelo e pedir direção a Deus e ver, tá certo? Mas possivelmente eu venha trazer um vídeo assim, elucidando mais essa questão de Enoque. Agora eu digo assim, é obrigatório você ler? Você tem que ler? Não, não precisa, não é obrigatório, entendeu? Mas é uma leitura interessante que com certeza vai fazer você entender alguns pontos da Bíblia. Agora não pega o livro de Enoque e vai fazer igual os espíritos, vai fazer igual aqueles caras que acreditam em alienígena e começar a inventar, ou muitos que estão aí no meio da Terra plana, inventando meio mundo de coisa, entendeu? Pega o que tá lá. Se você entendeu, beleza. Se não entendeu, não invente um entendimento, tá? Não invente. Tá certo? Não fique inventando entendimento. Tá claro lá, entendeu? As coisas que aconteceram. Tem histórias, tem ensinamentos, tem parábolas, tem profecias e por aí vai. Essa é a minha visão, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Então vocês viram, Gideão, e o apócrifo de não sei quem lá. Cara, nenhum que foi escrito depois, mesmo sendo citado pelos pais da igreja, como Eusébio de Cesareia, como esses caras, eu não recomendo que vocês leiam, tá? Eu não recomendo que vocês leiam. Tem alguns que têm coisas interessantes, tem a Epístola de Barnabé, eu acho interessante, mas não, para mim não é canônico. Para mim, você não deve pegar ele, ler e tipo, olha, tinha que estar na Bíblia. Ele ali não, tá? Entendeu? Você pode ler a patrística para você ver como era a vida das pessoas ali no 1º século, juntamente com os apóstolos, mas passou daquilo que os apóstolos deixaram, não é muito recomendado, tá? Depois que eles se foram, não façam leitura tendo aquilo como sagrado, tá? Mas sim como um conteúdo histórico da época, tá certo? Então minha recomendação é essa, continue com a Bíblia, somente, não precisa ir, entendeu? Agora, se fosse o caso de ir, eu
acho que esses livros sim são seguros de ler, os que eu citei aqui, tá? Os que eu citei. Os outros que eu não citei, não dê crédito a nenhum. Primeiro livro de Adão e Eva, primeiro livro de não sei. Cara, esqueça, tá? Esqueça. Simplesmente esqueça esses livros. Tá certo? Você pode ler lá para você ver o que é que tá escrito. Mas, cara, não pegue aquilo e queira botar como se fosse uma revelação que não tem na Bíblia, tá? Porque não é assim que funciona. Os que foram citados, beleza. Na Bíblia. Os que não foram citados, só desconsidere. Pronto, essa é a minha visão. Espero que tenha gostado. Espero que tenha respondido aí à altura a amiga Célia. E eu acredito também que serviu de resposta para a maioria de vocês. Valeu e até o próximo vídeo. Não esqueça, galera, aba comunidade, tá? Dê uma força lá. E qualquer outra coisa eu deixo aí no comentário fixado.